da dispensa de incorporação. Artigo 104. A dispensa de incorporação é o ato pelo qual os brasileiros são dispensados de incorporação em organizações militares da ativa, tendo em vista as suas situações peculiares ou por excederem as possibilidades de incorporação nessas organizações. Artigo 105. São dispensados de incorporação os brasileiros da classe convocada. Inciso 1. Residentes há mais de um ano, referido à data do início da época de seleção em município não tributário ou em zona rural de município somente tributário de órgão de formação de reserva. 2. Residentes em municípios tributários desde que excedam as necessidades das Forças Armadas. 3. Matriculados em órgãos de formação de reserva. 4. Matriculados em estabelecimentos de ensino militar, na forma do parágrafo 5 deste artigo. 5. Operários, funcionários ou empregados de estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicações que forem anualmente declarados diretamente relacionados com a segurança nacional pelo Estado-Maior das Forças Armadas. 6. Arrimos de família, enquanto durar essa situação. Parágrafo 1º. A comprovação da situação prevista no número 1 deste artigo será feita por meio de atestado de residência, passado pela autoridade policial mediante a investigação que for julgada necessária por esta autoridade e testemunhada por duas pessoas idôneas residentes na localidade. Parágrafo 2º. Os brasileiros de que trata o número 2 deste artigo serão relacionados no excesso do contingente e ficarão durante o período de prestação do serviço militar inicial da classe que pertencem à disposição da autoridade militar competente para atender à chamada complementar destinada ao preenchimento dos claros das organizações militares já existentes ou daquelas que vierem a ser criadas. A sua situação é regulada pelos artigos 93 e 95 e seus parágrafos deste regulamento. Parágrafo 3º. Os brasileiros de que trata o número 3 deste artigo, que por motivo justo não tiverem aproveitamento ou forem desligados, serão rematriculados no ano seguinte. Os que forem reincidentes na falta de aproveitamento e no desligamento, mesmo por motivo justo, bem como os desligados por faltas não justificadas, serão apresentados à seleção para incorporação em organização militar da ativa, com a primeira classe a ser incorporada nos termos do número 2 do artigo 83 deste regulamento. Parágrafo 4º. O motivo justo a que se refere o parágrafo 3º anterior é aquele que os regulamentos dos órgãos de formação de reserva respectivos considerem como capaz de assegurar o direito à rematrícula. Parágrafo 5. Os brasileiros de que trata o número 4º deste artigo, matriculados em estabelecimentos de ensino onde o aluno não seja obrigatoriamente incorporado, serão dispensados de incorporação quando o estabelecimento dispuser de órgão de formação de reserva, onde estejam também matriculados. Se interromperem o curso antes de completar a instrução desses órgãos, serão submetidos à seleção com a sua classe ou com a seguinte, caso a sua já tenha sido incorporada. Parágrafo 6º. Os diretores de estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, bem como de transporte e de comunicações, de que trata o número 5 deste artigo, deverão, inciso 1, solicitar aos comandantes DRM, DNs e AE, conforme a natureza do estabelecimento ou empresa, para que conste das propostas dos ministros militares, encaminhadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 67 deste regulamento, a inclusão do estabelecimento ou empresa
na seleção declarados anualmente, diretamente relacionados com a segurança nacional pelo EMFA. A solicitação deve ser devidamente justificada e feita no terceiro trimestre do ano que anteceder ao da seleção de cada classe. 2. Solicitar, desde que atendido no pedido anterior, aos comandantes de RM, DN e ZAE, no primeiro semestre do ano de seleção da classe, a dispensa de incorporação dos seus operários, funcionários ou empregados, cujo trabalho especificamente declarado seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento ou empresa. A solicitação deverá ser acompanhada de relação nominal, contendo data e local de nascimento, filiação e qualificação funcional. Parágrafo 7º. Os estabelecimentos e empresas industriais das Forças Armadas, fábricas, parques, bases, arsenais, estaleiros, etc., serão automaticamente incluídos na relação anual dos declarados diretamente relacionados com a segurança nacional. Em consequência, os seus diretores limitar-se-ão ao prescrito no número 2 do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. Serão considerados arrimos de família para os efeitos deste artigo. Inciso 1. O filho único de mulher, viúva ou solteira, da abandonada pelo marido ou da desquitada, a qual sirva de único arrimo ou o que ela escolher quando tiver mais de um sem direito a outra opção. 2. O filho que sirva de único arrimo ao pai fisicamente incapaz, para prover o seu sustento. 3. O viúvo ou desquitado que tiver filho menor, legítimo ou legitimado, de que seja único arrimo. 4. O casado que sirva de único arrimo à esposa ou à esposa e filho, menor legítimo ou legitimado. 5. O solteiro que tiver filho menor, legalmente reconhecido, de que seja único arrimo. 6. O órfão de pai e mãe que sustente irmão menor ou maior inválido ou interdito, ou ainda irmã solteira ou viúva que viva em sua companhia. 7. O órfão de pai e mãe que sirva de único arrimo a uma de suas avós ou avô decrépito ou valetudinário, incapaz de prover os meios de subsistência. Parágrafo 9. Para fins de dispensa de incorporação, só será considerada a situação de arrimo quando comprovadamente 1. O conscrito sustentar dependentes mencionados no parágrafo anterior e não dispuser de recursos para efetivar essa função, caso seja incorporado. 2. Sustentado não dispuser de recursos financeiros ou econômicos para a própria subsistência. Parágrafo 10. O conscrito que alegar ser arrimo deverá requerer em tempo útil a sua dispensa de incorporação aos comandantes de RM, DN e ZAE, além do fixado em o parágrafo 1º do artigo 43 desse regulamento. As instruções complementares de convocação determinarão as épocas de apresentação dos requerimentos, os órgãos de serviço militar onde devem ser entregues, assim como os documentos necessários à comprovação do alegado.